Olá, paz seja convosco. Para nós é uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez no nosso canal da Comunidade Cristã Éden, para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor com vocês através do Instruídos na Palavra, que toda quinta-feira às 20 horas é o dia do nosso Instruídos na Palavra, tanto presencialmente. Agora estamos liberados para estarmos presencialmente às 20 horas toda quinta, mas mesmo assim aqui no nosso canal nós continuaremos com o nosso estudo, ainda estudando sobre vários personagens aí da Bíblia, que nos trazem lições maravilhosas. Ainda continuaremos aqui sim no nosso canal, enviando esses estudos e compartilhando junto com você que não pode estar presencialmente aqui conosco, ok? E hoje nós vamos falar sobre um dos profetas menores, chamado por algumas pessoas aí do profeta Fujão. Quem será que é esse? Esse é o profeta Jonas. E é uma história que até os nossos pequeninos conhecem, o Jonas que foi engolido pela baleia. A Bíblia não especifica que é uma baleia, mas fala que é um peixe grande, um peixe muito grande. Então dá para se imaginar que poderia ter sido uma baleia, mas as crianças conhecem a história de Jonas. Então nós vamos ler aqui um trechinho para que nós possamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui no nosso Instruídos na Palavra. Amém? Pegue a sua Bíblia, se quiser anotar, pegue aí sua caneta, seu caderninho e vamos lá para o capítulo 1 aqui do profeta Jonas, no livro de Jonas. E vamos ler aqui do versículo 1 até aqui o 4, por enquanto. Ok? Vamos lá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis. Descendo para a cidade de Jope, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de escapar para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Contudo, Deus fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Amém. Vamos até aqui por enquanto. Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa história tão conhecida como nós já falamos e vamos colocar aqui alguns pontos importantes nesse nosso estudo de hoje. Aqui o Senhor manda Jonas para a cidade de Nínive, porque já tinha chegado ali ao Senhor os pecados de Nínive, e é interessante assim que por muitas vezes a palavra descreve como se o pecado de determinada cidade chegava ao Senhor com um aroma desagradável, né, com perfume ruim. E de Tarsis não era diferente a forma como chegava isso para o Senhor. Mas é interessante que aqui o Senhor enviando Jonas e falando sobre a malignidade da cidade de Nínive, o livro de Jonas não especifica os pecados da cidade de Nínive, a não ser uma violência maligna que existe. Se você ler o livro, você vai observar isso. Uma violência maligna dentro dessa cidade de Nínive. Ali no profeta Naum, se você tiver interesse de estar estudando mais um pouquinho sobre isso, especifica mais os tipos de pecado que tinha ali na cidade de Nínive, que especifica ali sobre esoterismo, falava sobre a violência também, bruxaria e muitas outras coisas. Desde o 1 ali até o 3 ele especifica mais um pouquinho sobre esses pecados da cidade de Nínive, para nós entendermos o porquê Deus precisou enviar o profeta Jonas para alertar essa cidade que ela seria destruída por causa dos seus pecados. Mas aqui nós vemos uma atitude interessante desse profeta que conhecia tão bem a Deus e com certeza por tantas outras situações deve ter obedecido a Deus sim, mas aqui nessa circunstância nós vemos que Jonas não estava muito afim de ir para Nínive não, que ele ouve a ordem e de imediato ele resolve escapar para outro lado. Nínive era para um lado, Tarsis era para outro, e ele decidiu fugir para Tarsis.
E no decorrer, nós já conhecemos a história, a embarcação começa a ser afetada por um vento que Deus enviou, um vento muito forte. Essa embarcação já estava sujeita a ser quebrada ao meio, de tão forte que estava o vento e as ondas batendo naquele barco. E o Jonas, onde estava? O Jonas estava dormindo lá no porão do barco, tranquilo, porque tinha decidido tomar outro rumo diante da orientação do Senhor. Mas os marinheiros se afligem com tudo aquilo e a Bíblia vai relatando que eles começam a cada um buscar o seu Deus, os deuses daquela época, e cada um tinha o seu e buscava, e o mar não se acalmava, e de repente eles vão lá e Jonas dormindo e pede para que Jonas comece a clamar para o Deus dele também, porque alguma coisa está errado. Como que ele ia ficar dormindo diante daquela circunstância? Então eles vão atrás de Jonas e pede para que ele também clame ao seu Deus. E ele sabe exatamente o porquê está acontecendo tudo aquilo. E aqueles marinheiros, eles lançam sortes ali, que era um costume deles naquela época, e a sorte sai, né, nesse sorteio, vamos dizer, sai o nome de Jonas. E eles perguntam, questionam ele por que isso está acontecendo. E Jonas explica que ele desobedeceu uma ordem do seu Deus. E eles, e agora o que nós devemos fazer com você? Mais temerosos, porque se o Deus de Jonas tinha mandado tudo aquilo, agora pensa o que se passou na cabeça deles. Agora a gente vai matar esse homem? Mas perguntaram para Jonas o que eles deveriam fazer. E Jonas sim orienta eles que eles devem lançar Jonas para fora do barco. E eles mesmo temerosos, né, pedem perdão ao Deus de Jonas por ter que fazer isso, mas eles entenderam que era algo a ser feito para que realmente aquela tempestade se acalmasse, e eles lançam Jonas para fora do barco. E de imediato as ondas se acalmam, o mar fica tranquilo e Jonas imediatamente é engolido pelo grande peixe. E ali Jonas vem a passar 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe ali, sendo, né, algas por cima da cabeça dele, muita água, muita sujeira com certeza dentro daquele peixe, até que dentro do peixe Jonas clama ao Senhor e mostra que está arrependido. E é interessante quando nós olhamos, principalmente aqui no Antigo Testamento, quando havia um arrependimento, a pessoa sempre estava disposta a oferecer um sacrifício, mostra, né, que ela vai mudar as suas atitudes, e também é seguida de ação de graças. E é o que Jonas faz, quando depois ele clama a Deus por socorro, e ali ele fala, no capítulo 2, ali no versículo 9, ele diz assim: eu, porém, depois de, né, já ter se arrependido, ele fala: eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças, e o que prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. E Deus deu a ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Então, depois de todo esse apuro que Jonas passou por desobediência, e sabemos que toda desobediência tem as suas consequências, e com Jonas não foi diferente. Deus deu uma ordem e ele decidiu ir contrário à ordem do Senhor. E o peixe vomita Jonas exatamente aonde ele deveria estar. O Senhor traz Jonas de volta para a direção certa depois do arrependimento. E isso não deixa de ser diferente na nossa vida. Quando todos nós, tanto que a Bíblia fala que o Senhor é aquele que endireita os nossos caminhos tortos, porque Ele sabe que nós tomamos decisões erradas, muitas vezes tomamos decisões fora da vontade do Senhor, muitas vezes sabemos que o Senhor nos está conduzindo por um caminho, nós decidimos tomar outras direções e sofremos as consequências por causa disso. Quem já não sofreu por isso? Mas aqui Jonas fala que Deus realmente é um Deus misericordioso, que a salvação vem do Senhor e ele conhece a Deus. E Deus traz Jonas de volta para o centro da vontade dele. E Jonas caminha ali por alguns dias até poder percorrer ali toda a cidade de Nínive, realmente clamando em alta voz aquilo que Deus orienta aquela cidade para que ela realmente pare com seus pecados, se arrependa e se volte para Deus. E isso foi uma coisa que não se demorou para entrar no coração do povo ninivita. Realmente eles obedeceram a voz do profeta ali orientando sobre o que Deus estava chamando a atenção deles,
E aqui no versículo 10 do capítulo 3 diz assim: Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como a havia ameaçado. Então eles se vestiram de pano de saco, sentaram sobre cinzas, oraram, se arrependendo de todos os seus pecados, e Deus ouviu o clamor, a oração daquele povo que realmente se arrependeram de coração. Mas foi necessário que o profeta fosse até lá para que houvesse esse arrependimento. Deus realmente ele tem um chamado a cada um de nós, um chamado específico para nos usar nessa terra. E assim como Deus tinha um plano para alcançar pessoas através de Jonas, Deus tem na minha vida e na sua vida. Porque nunca um chamado sobre a nossa vida, nunca algo que Deus nos dá é apenas para nós, como eu falei no vídeo passado. Tudo aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida é para abençoar outras pessoas, é para derramar sobre a vida de outras pessoas. E realmente o chamado de profeta sobre a vida de Jonas era exatamente para alcançar muitas outras vidas. E naquele momento Jonas não estava muito a fim de obedecer, e Deus precisou fazer um rebuliço ali com Jonas para levar ele de volta para o centro do propósito naquele momento. E Jonas, depois de tudo isso, resolve obedecer, e realmente nós podemos ver aqui que maravilha, porque o povo realmente ouviu a voz do profeta e se arrependeu dos seus pecados e mudaram as suas atitudes, mudaram realmente de direção, porque conversão realmente é uma mudança de vida, uma mudança de direção. E ali no capítulo 4, nós vemos que Jonas, ele sabia que Deus ia, realmente Deus é um Deus misericordioso, e sabia que Deus ia mudar a sua intenção a respeito daquele povo. E aqui no capítulo 4 fala, no versículo 1, dizendo que Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira e orou a Deus e desabafou dizendo: Ai, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando eu ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Mas o povo não teria chegado ao arrependimento se Jonas não tivesse ido até lá, como nós dissemos. E aqui Jonas ele mostra a indignação dele como que se Deus fosse fazer já dessa forma mesmo, se ele não tivesse ido até lá. Mas não era bem assim. Quando Deus tinha esse propósito de salvar realmente o povo de Nínive, Deus também tinha algo para tratar dentro de Jonas. E quando nós vemos as atitudes de Jonas aqui, nós podemos imaginar quantas coisas o Senhor tinha para trabalhar em Jonas. E aqui ele mostra assim uma indignação contra Deus, porque com todo aquele pecado dizendo que ia destruir, de repente Deus muda de ideia aos olhos dele. Mas nós observamos que as pessoas elas se arrependeram diante da pregação da palavra, diante da obediência deles a essa palavra que foi levada ali por Jonas. Eles não iriam se arrepender se Jonas não tivesse realmente obedecido depois de ter tentado fugir, e porque daí ele decidiu obedecer e levou a palavra, e as pessoas se arrependeram. E ali ele está mostrando a indignação, ele fala que é melhor morrer do que viver diante disso tudo. Ele mostra uma indignação por causa da mudança de atitude de Deus, como se ele não precisasse nem ter saído de casa, que Deus ia agir assim da mesma forma. E nós vemos aqui Deus realmente falando com ele, ele sai dali, ele arma ali a cabaninha dele para descansar, e depois Deus permite que cresça uma planta por cima da cabeça dele para que ele possa fazer sombra, para que ele descanse. Deus observa realmente como estava ali a cabeça de Jonas naquele momento e permite com que ele tenha um momento de descanso. Mas depois Deus também envia uma lagarta que come essa planta, e o sol bate na cabeça dele e volta a indignação de novo, dizendo que era melhor morrer do que viver. E Deus questiona ele ali no versículo 9 do capítulo 4 e fala assim: Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: Tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: Sim, eu tenho, e estou irado a ponto de preferir a morte. Olha só.
E no 10, Deus diz, tá escrito assim: entretanto, Deus ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela? Não a fizeste crescer nem a podaste, ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu? Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Deus falando com Jonas, primeiro ele indignado, né, com a população de Nínive e ter se arrependido tão rápido, e ele achando que talvez fosse até mais difícil, e como foi tão simples, por que Deus ter todo esse trabalho de levar ele lá, sendo que Deus teria misericórdia desse povo. Essa era a indignação dele. Depois ele fica indignado com a planta que cresce, faz sombra para ele, depois a planta morre e ele bate aquela indignação. Aos nossos olhos são realmente motivos assim muito bobos até para Jonas ficar indignado, mas principalmente por essa questão da planta. Mas nós não sabemos como estava o emocional de Jonas diante de tudo isso. Se ele era um profeta, um homem de Deus, e de repente ele já não quis obedecer a Deus, a justificativa de conhecer ao Senhor, se ele realmente conhece tanto a Deus, será que ele teria desobedecido? E não é pelo fato de Jonas ser um profeta, e nós vemos na Bíblia aí tantos homens de Deus que falharam tanto, e Deus realmente teve misericórdia da vida deles e trouxe eles para perto, os corrigiu sim, mas continuou falando ao coração deles porque os ama e sabia do potencial dessas pessoas. E realmente tinha coisas ali em Jonas a serem tratadas. E Deus precisou realmente colocar Jonas lá no ventre de um peixe, lá no fundo do mar, para falar com ele, mesmo ele passando por tudo isso. Depois ele bate a indignação, ele questiona a Deus sobre tudo isso. E Deus, além de mostrar amor por aquela cidade, Deus mostra amor por Jonas também. Porque Deus também ele só corrige quem ele ama. A palavra deixa claro isso. E corrige exatamente para que a pessoa se volte para ele e se converta dos seus caminhos. E Deus não iria deixar Nínive de forma nenhuma perecer, sendo que eles ouviram a palavra e decidiram aceitá-la e obedecê-la. E assim o povo de Nínive realmente experimentou a presença de Deus naquele lugar. E Jonas também experimentou, porque Deus continuou falando com ele mesmo, sendo para chamar a sua atenção. E Deus ali conversa com ele, mostrando qual era a importância do ser humano para Deus. O amor que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E Jonas ele não estava querendo muito entender, mas Deus chama ele e dá uma lição para ele. Então nós vemos aqui que Deus ele tem chamado para cada um de nós e muitas vezes nós não obedecemos. Nós falhamos em obedecer assim como Jonas. É claro que eu imagino que nenhum de nós passou por nenhuma situação assim como Jonas para sermos corrigidos. E Deus abençoe que ninguém precise passar. Né? Mas Jonas precisou, Deus realmente levou ele lá no fundo do peixe para trabalhar na vida de Jonas. E Deus sempre vai trabalhar em nós quando nós saímos do centro. Deus sempre vai fazer isso. Nós vemos aí em inúmeros personagens da Bíblia que Deus realmente precisa chamar a atenção da pessoa para que ela volte para o centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes, até quando nós olhamos para o povo de Israel quando saiu do Egito, uma viagem que poderia ser resolvida ali em 11 dias, como diz ali no primeiro capítulo de Deuteronômio, né? Em meses talvez estivesse tudo certo, o pessoal ali na cidade, tudo certinho. Eles demoraram 40 anos porque não obedeceram à voz do Senhor. Então que na nossa vida não seja assim, que nós realmente, muitas vezes o Senhor nos pede coisas, nos dá direções que para nós é um absurdo, para nós está fora da nossa vontade, dentro da vontade de Deus, e nós insistimos em andar pela nossa vontade. Mas Deus que é soberano, Deus enxerga lá na frente, então Ele nos traz de volta, porque Ele sabe qual é o caminho mais seguro. Às vezes aos nossos olhos não é seguro, mas como o Senhor já enxerga lá na frente, Ele fala, peraí, vamos ajustar hoje para que lá na frente você não sofra. Só que Deus, Ele sempre, desde o jardim do Éden, o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. Então Ele respeita as nossas escolhas. E nós sofremos as consequências por causa das nossas escolhas.
E aí Deus precisa ir lá, trazer de volta, mas daí nós fazemos vamos demorar um pouco mais para chegar no objetivo desse propósito, porque decidimos tomar o nosso caminho ao invés de ouvir e seguir a voz do Senhor. Então que nesse momento nós possamos realmente estar com o coração, com os ouvidos abertos a obedecer ao Senhor, a ouvir a voz dele e seguir aquilo que ele tem nos orientado. Mesmo que no momento, às vezes, você não entenda aquela direção, não entenda o porquê de estar passando por tudo isso que você está passando, mas entrega ao Senhor. Deus sabia lá na frente que o povo de Nínive ia se arrepender. Mas Deus precisava trabalhar em Jonas e realmente trabalhar naquelas pessoas da cidade de Nínive, o risco que elas estavam correndo por causa da desobediência. E Deus uniu tudo isso para trabalhar tanto nos ninivitas como na vida de Jonas. Porque Deus sempre tem um propósito em nós e através de nós, como aconteceu com Jonas. E na minha vida e na sua vida é assim. O Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos, e Ele sempre vai nos trazer para perto, sempre para o centro, quando nós decidirmos andar por um caminho que seja perigoso. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje, no Instruídos na Palavra. Espero que você possa ter feito as suas anotações, ter aprendido mais um pouquinho hoje daquilo que o Senhor tem realmente nos ensinado, porque é o Senhor nos ensinando diariamente que nós podemos crescer, amadurecer e sermos um canal de bênção na vida de outras pessoas. Glória a Deus por esse momento na presença dele. E eu digo para você que está aí assistindo no nosso canal e sentir o desejo de compartilhar essa palavra com outras pessoas, fique à vontade para enviar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, convide outras pessoas a estarem se inscrevendo, que toda vez que esse sininho aí está ativado, chega um vídeo, você é notificado para assistir o vídeo que nós estamos postando. Temos a nossa página no Instagram e no Facebook, @Comunidade Cristã Éden, você pode estar lá participando, fazendo parte aí da nossa página. E lá no Instagram está acontecendo um sorteio, nós temos lá o sorteio dessa linda Bíblia que vai acontecer no dia 17, agora do mês de abril, às 15 horas. É uma Bíblia King James, 1611, ela tem concordância, tem pilcrow, tem uma capa linda, que é aquela soft touch, uma estampa do leão, não sei se você consegue ver bem aí. E se você entrar lá na nossa página, entra lá para seguir a nossa página. Se você já segue, você pode estar comentando na foto oficial do sorteio. Coloca lá o nome de 3 amigos e convida eles para participar, porque que presente maravilhoso essa Bíblia aqui. E ela é muito linda, tem um versículo aqui atrás que diz assim: mas Jesus olhando-os disse-lhes, com os homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Concorra a esse presente maravilhoso, e ela é uma Bíblia de letra grande, que hoje em dia é tão melhor quando nós lemos uma Bíblia com uma letra grande, até é melhor para o nosso entendimento, para o nosso estudo. Vá lá na página do Instagram e participe e divulgue esse sorteio para que outras pessoas possam estar participando. Também temos o nosso WhatsApp, que vai estar aqui embaixo, para pedidos de oração, que você fique à vontade para mandar o seu pedido, que com todo carinho nós vamos estar recebendo para estar orando por você e com você, como nós sempre falamos e fazemos. Amém? Essa é a Comunidade Cristã Éden, um lugar de encontro com Deus. Que a graça do nosso amado Jesus e o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.